E aí, pessoal, tudo bem? Me chamo Rodrigo, sou professor de Física. Vamos aí para mais uma aula de Física 2 para o PISM 2. E nessa aula, nós vamos resolver a quarta lista de exercícios para o terceiro simulado. Mas antes da gente começar essa aula, já deixe seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal Descobrindo o Universo se você ainda não for inscrito. Aqui embaixo, no cantinho direito, você pode passar o seu mouse para se inscrever direto pelo vídeo e badar esse sininho para o YouTube te avisar sempre que um vídeo for postado. Por que isso é importante? Eu tenho gerado muito conteúdo interessante para você. Se você não for inscrito e não tiver ativado o sininho, o YouTube não te avisa quando eu postar um vídeo novo e você perde essa oportunidade. Então já deixa seu like, se inscreva no canal e badale esse sininho. Vamos então à aula. O primeiro exercício ele diz o seguinte: uma esfera de massa ME e massa específica μe é mantida totalmente imersa em um líquido de massa específica μL, de forma que a distância entre o seu ponto mais alto e a superfície livre do líquido é h. Sabendo que μe é igual a 4/5 de μL, considerando G a aceleração da gravidade local e desprezando a resistência do líquido, determine a. O diagrama de forças para a esfera, b. A aceleração da esfera ao atingir a superfície do líquido. Bom, para a gente resolver aqui esse item A, o diagrama de forças da esfera, a gente vai considerar a esfera como sendo um ponto material. A gente pode fazer aqui embaixo dessa forma, resolvendo o item A. A esfera a gente vai considerar ela como sendo um corpo pontiforme. E aí, como essa esfera está totalmente imersa, as forças que atuam sobre ela, nós vamos ter a força peso, o peso sempre aqui para baixo. Então, nós temos a força peso. Esse é o peso da esfera. E aí, como ela está imersa em um líquido, nós vamos ter a força de empuxo. O empuxo é uma força orientada para cima. Então, sobre a esfera, eu tenho a força peso e eu tenho o empuxo. Não vamos ter força normal, porque não tem nenhum contato da esfera com nenhuma superfície. Não temos força de tensão, porque nós não temos fio. E nós não vamos ter também força elástica, porque não aparece mola no sistema. Então, basicamente, esse é o item A. O item B, ele pede a aceleração da esfera ao atingir a superfície do líquido. Como que a gente pode resolver esse item? Para resolver esse item, como a esfera vai ser acelerada dentro desse líquido, nós podemos usar a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton diz que a força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, essa aqui é a segunda lei de Newton. Nós vamos usar essa equação para encontrar a aceleração da esfera. Eu vou pegar por base o nosso diagrama aqui, esse meu diagrama que eu fiz. Eu vou adotar o sentido positivo para cima. Então, aqui para nós, positivo para cima. Tudo que estiver orientado para cima, positivo, e para baixo, negativo. Então, nesse caso, as forças que atuam sobre a esfera, a força resultante, eu vou ter o empuxo mais menos o peso. Isso vai ter que ser igual à massa da esfera vezes a aceleração. Fazendo aqui a distributiva, o jogo de sinais, mais com menos dá menos. Então, eu vou ter que o empuxo menos o peso vai ser igual à massa da esfera vezes a aceleração. Agora, vamos aqui relembrar as equações de empuxo e peso. Nós podemos calcular o empuxo ele é definido da seguinte forma. O empuxo vai ser igual à densidade do líquido vezes a aceleração da gravidade vezes o volume deslocado, que é o volume
do nosso corpo, o volume da nossa esfera. E o peso, nós calculamos o peso como sendo a massa vezes a gravidade. Eu vou pegar essas duas equações e vou substituir nessa equação aqui de cima, onde eu tenho o empuxo menos peso igual a massa vezes a aceleração. Substituindo essas informações, nós temos que a densidade do líquido vezes o volume deslocado vezes a gravidade. Aqui, gente, eu troquei a ordem porque a gente lembra mais do dVg, que o empuxo é dVg, densidade do líquido, volume deslocado, que é o volume do corpo, vezes a aceleração da gravidade. Como o produto ele é comutativo, a gente pode trocar a ordem da multiplicação. Menos o peso da esfera, que é a massa vezes a gravidade. Isso tem que ser igual a massa vezes aceleração. Então, aqui eu tenho a massa vezes aceleração. Como lá em cima eu já coloquei essa massa como sendo a massa da esfera, eu já vou colocar o índicezinho aqui, ó, é a massa da esfera. Agora eu vou substituir a densidade do líquido. Ele falou que é o ml vezes o volume da esfera, um Ezinho, vezes a aceleração da gravidade G, menos a massa da esfera, vezes a gravidade. Isso tem que ser igual a massa da esfera, vezes a aceleração da esfera. Agora, pessoal, perceba o seguinte, eu tenho aqui a densidade do líquido e o volume da esfera. No enunciado foi fornecido a densidade da esfera em função da densidade do líquido. Nós sabemos que, lá do enunciado, a densidade da esfera vai ser 4/5 da densidade do líquido. Então, se eu isolar aqui a densidade do líquido, o 5 está dividindo, vai passar multiplicando, e o 4 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, aqui nós vamos ter que a densidade do líquido vai ser 5/4 da densidade da esfera. Então, aqui agora eu tenho essa informação. A densidade do líquido vai ser 5/4 da densidade da esfera. Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou pegar essa densidade do líquido e vou substituir aqui, como sendo 5/4 da densidade da esfera. Aí nós vamos ter o seguinte: 5/4 da densidade da esfera vezes o volume da esfera vezes a gravidade menos a massa da esfera vezes a gravidade igual a massa da esfera vezes a aceleração. Aí, a minha expressão agora ficou nesse formato. Percebam que aqui nós temos a densidade da esfera vezes o volume da esfera. Nós temos aqui uma relação que diz o seguinte, que a densidade ela vai ser a massa dividido pelo volume. Como o meu volume está dividindo, o inverso da divisão é a multiplicação, então eu posso ter que a massa vai ser igual a densidade vezes o volume.
E é justamente esse produto densidade com volume, densidade vezes volume, que nós temos aqui, ó. Então, basta eu pegar essa densidade vezes volume e substituir aqui pela massa. Como aqui é densidade da esfera e volume da esfera, nós vamos ter ali a massa da esfera. Então, agora eu tenho o quê? 5 quartos da massa da esfera vezes a gravidade menos massa da esfera vezes a gravidade igual a massa da esfera vezes a aceleração. Percebam que agora apareceu a massa da esfera em todos os termos. O que a gente pode fazer? Muito bem, aluno esperto. Nós podemos cortar a massa da esfera. Daí, agora, a minha expressão ficou o seguinte. Nós temos que 5 quartos de G menos G igual a... Ou seja, eu tenho aqui 5 quartos de G menos G igual a... Aqui agora a gente tem que fazer a subtração de 5 quartos G menos G. Só que aqui, em vez de a gente fazer o MMC, eu posso pegar esse meu segundo G aqui e multiplicar ele por 1. Só que eu posso escrever aqui esse 1 de uma forma diferente. Como que eu vou escrever esse 1? Esse meu 1, eu vou escrever ele como sendo a divisão de dois elementos, tal que essa divisão seja 1. Então, se eu pegar um número e dividir por ele mesmo, o resultado é 1. Mas que número é esse? Como aqui no meu denominador aparece o 4 e o meu objetivo do MMC é igualar esses denominadores, então eu venho aqui, multiplico ele por 4 e divido ele por 4. Pois 4 dividido por 4 é 1, eu não vou alterar o valor desse G. Agora, percebam que todos os termos aqui têm o mesmo denominador, eu consigo agora subtrair. Então, basicamente, eu vou ter 5G menos 4G dividido por 4. Isso igual a 5G menos 4G vai ser 1G. Então, eu vou ter aqui agora que a minha aceleração vai ser igual a 1 quarto de G. Então, essa, pessoal, vai ser a aceleração adquirida pela esfera. Vamos, então, para o exercício 2. O exercício 2 ele diz o seguinte: o gráfico a seguir mostra a relação entre duas escalas termométricas, A e B. Então, aqui a gente tem o gráfico da relação das escalas termométricas A e B. Determine a fórmula de conversão entre as escalas A e B, ou seja, ele quer a função θ de A igual a F, θ de B. Então, ele quer uma função de A em função de B, ou seja, ele quer como varia a escala A quando a escala B varia. Como que a gente pode fazer esse exercício? A gente pode resolver ele usando aqui a ideia de semelhanças. Eu posso escrever da seguinte forma. Posso definir aqui um valor na escala B, que eu vou chamar aqui de θ B, e aqui esse valor vai estar associado a um valor na escala A, que eu vou chamar de θA. Agora, para estabelecer essa relação, eu vou pegar o seguinte. Vou pegar o todo aqui na escala B.
pelo pedaço, pode ser esse pedaço aqui, e aqui eu vou pegar o todo na escala A pelo pedaço, pode ser esse pedacinho aqui, ó. Então, eu vou usar essa relação, o todo pelo pedaço igual ao todo pelo pedaço. Então, vai ficar da seguinte forma. O todo pelo pedaço, na escala B, vai ficar 0 menos menos 10 sobre o pedaço na escala B, que vai ser θB menos menos 10. Ou seja, eu peguei aqui o todo, que vai de menos 10 até 0, ou seja, final menos o inicial, então fica 0 menos menos 10, e o pedaço, que vai ser θB menos menos 0. Vou fazer a mesma coisa, né, em A, o todo, que é 20 menos 0, sobre o pedaço, que vai ser θA menos 0. Então, aqui eu tenho tudo pelo pedaço à esquerda da igualdade e tudo pelo pedaço à direita da igualdade. Resolvendo isso aqui, nós vamos ter o seguinte, ó, fazendo o jogo de sinais, menos com menos é mais, então eu vou ter que 0 mais 10 sobre θB mais 10. Isso vai ser igual a 20. 20 menos 0 é 20, sobre θA. 0 mais 10 é 10. Então, eu vou ter aqui 10 sobre θB mais 10 igual a 20 sobre θA. Aqui, como a gente tem um sinal de igualdade entre os sinais entre duas frações, eu posso multiplicar cruzado. Mas perceba o seguinte, 10 no numerador à esquerda é igualdade, 20 no numerador. Mas perceba o seguinte, eu tenho 10 no numerador à esquerda da igualdade e 20 no numerador à direita da igualdade. Então, a gente pode cortar esse zero com esse. Daí, eu vou ter 1 sobre θB mais 10 igual a 2 sobre θA. Então, multiplicando cruzado, eu vou ter que θA vai ser igual a 2 vezes θB mais 10. Fazendo aqui a distributiva, nós chegamos na função θA vai ser igual a 2 vezes θB mais 20. Então, essa é a nossa função f de θB. Essa é a função procurada, essa é a função que ele pediu para a gente estabelecer. No exercício 3, o exercício 3 diz o seguinte: um cubo de aresta L é aquecido tendo uma variação de temperatura Δθ. Determine o coeficiente de dilatação do material que o cubo foi feito. Aqui a gente vai definir o coeficiente de dilatação linear do material que o cubo foi feito. Então vamos definir da seguinte forma. Eu sei aqui que, como é um cubo, eu posso calcular o volume fazendo o lado ao cubo. Então, eu posso calcular aqui como sendo uma dilatação volumétrica, e dessa dilatação volumétrica nós temos que
ΔV vai ser igual ao volume inicial vezes gama vezes ΔT. Eu posso calcular essa variação de volume ΔV como sendo o volume final menos o volume inicial igual ao volume inicial vezes gama vezes ΔT. Substituindo agora as informações do enunciado, que o cubo tem aresta L e a variação é ΔT, vamos escrever da seguinte forma. O volume final vai ser L final ao cubo menos L inicial ao cubo igual ao volume inicial Li ao cubo vezes o gama vezes o ΔT. Agora, nós podemos escrever da seguinte forma. Eu sei da relação que gama é igual a 3 vezes o alfa. Então, substituindo esta relação aqui, que gama é igual a 3 vezes alfa, nesta equação, nós vamos ter o seguinte. LF ao cubo menos Li ao cubo vai ser igual a Li ao cubo vezes 3 alfa vezes ΔT. Como Li ao cubo está multiplicando 3 alfa e ΔT, eu posso isolar esse alfa fazendo aqui, em vez da multiplicação, é a divisão. Então, todo mundo que está multiplicando alfa vai passar dividindo. Daí, nós vamos ter que o alfa vai ser igual a LF ao cubo menos Li ao cubo dividido por Li ao cubo vezes 3, né? A gente tem um 3 aqui na frente multiplicando, que está multiplicando o alfa vai passar dividindo, vezes o ΔT. Então, pessoal, essa é a nossa resposta, e esse é o valor do coeficiente de dilatação linear desse material que o cubo foi feito. Bom, espero que tenha entendido. Por hoje é só. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima aula. Valeu, pessoal!